Bom dia, gente! Chegou a sexta-feira, Nós vamos falar do Brasil, que amanhã duela contra o Paraguai. Além disso, nós vamos abordar a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que inclusive tem clássico entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Vai dar Palmeiras! Tudo isso e muito mais. Só depois do intervalo. Tá esperto, hein, Thiaguinho? Então, fica com a gente, até já. Argentina e Colômbia se enfrentam hoje em Viña del Mar pelas quartas de final da competição. Os nossos irmãos terminaram a primeira fase na liderança do Grupo B. Já os colombianos avançaram para o mata-mata apenas como um dos melhores terceiros colocados. Na seleção tricolor, os volantes Carlos Sanches, suspenso, e Edwin Valência, cortado por conta de uma lesão na perna direita, estão fora da partida. Entre os argentinos, o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Sérgio Agüero, preservados contra a Jamaica, voltam nas vagas de Martim de Michelis e Gonçalo Higuaín. E aí, a promessa de jogaço hoje à noite? Sem dúvida nenhuma, principalmente pelo confronto entre James Rodrigues e Lionel Messi. E por falar nisso, Michele, a seleção brasileira pega o vencedor desse jogo, claro, se passar por Paraguai, né, pelo Paraguai no sábado, e andaram dizendo lá na seleção brasileira que gostariam de pegar a Argentina na semifinal. Primeiro tem que passar pelo Paraguai, viu, Michele? Não adianta pensar na Argentina, não, porque seria uma boa, ótimo, pegar a Argentina e tomar outro set, quem sabe, não é? Porque a seleção... Nossa, pelo amor de Deus. Não, brincadeirinha. Mas hoje, pra você, Argentina ou Colômbia? Argentina? Olha, a Argentina é bem superior, o James joga com alguns outros jogadores que tem qualidade ali na Colômbia, mas enfim, acredito que a Argentina passe com facilidade. Bom, e a seleção brasileira teve um dia movimentado ontem, após fazer um treino tático à tarde, com prioridade no posicionamento dos jogadores. A seleção viajou para Concepción em um voo de cerca de 45 minutos, um voo fretado. Hoje à tarde está marcado um treino já no estádio Ester Roa, palco do duelo de amanhã. E ainda hoje haverá entrevista coletiva do técnico Dunga de mais um jogador que ainda não foi definido pela comissão técnica. Esboril, o que você está achando desse jogo de amanhã? Dá para o Brasil passar mesmo sem o Neymar? E uma curiosidade, esse estádio aí, onde o Brasil vai jogar, ele foi palco de tortura, de prisões políticas na época da ditadura chilena e tem fama de mal assombrado, hein? O Pinochet, inclusive, que é amigo do nosso chileno que trabalha aqui. Ai, coitado também. Do chileno, não, hoje nós estamos inspirados aqui. Mas, Michele, esse treino do técnico Dunga vai ser fechado. Apenas 15 minutos vão ser abertos para a imprensa, para fazer aquelas imagens, para os repórteres que cobrem a Copa América acompanhar o que o técnico Dunga está pensando, mas o treino tático, onde ele vai definir a equipe, realmente vai ficar escondido. Ele deve ir com o Firmino na frente, que ganhou a posição durante essa Copa América, não é? Vem fazendo um ótimo papel, foi vendido por 140 milhões de reais para o Liverpool. Bom, esse Firmino, só pelo tanto que ele vale, deve fazer uns 4 gols hoje. O Douglas Costa, banco, também foi para o Bayern de Munique, está quase fechado. Enfim, a seleção brasileira, aquele balcão de negócios que a gente já conhece, né? E claro, acho que passa pelo Paraguai, mas diferente, com dificuldade. Esbolho sabe tudo, hein? Não, vou anotar nada. Tudo isso e depois a gente vai ver. Semana que vem. Amanhã tem programa, Esbolho. Você não quer fazer pegadinha? Mas amanhã você me liga e me cobra. E ontem você esteve no Corinthians, não é mesmo, Esbolho? É verdade, Como é que foi lá? A gente acompanhou o treinamento do Corinthians, comandado pelo técnico Tite, uma tarde fria de quinta-feira no CT Joaquim Grava, e ele deve fazer algumas alterações com relação ao time que jogou o clássico contra o Santos. Por exemplo, Edu Dracena deve deixar a equipe titular, o Felipe deve ganhar a posição na zaga. Outra mudança, Malcom no ataque ao lado de Wagner Love, deve ser outra mudança. O Mendonça deve perder essa vaga na equipe titular, ele não vinha bem. O Ralf e o Fagner estão suspensos. O Bruno Henrique, que era dúvida, treinou normalmente, mas essa tarde, no treino que vai ser realizado na Arena Corinthians, o Tite deve fazer alguma movimentação com o Bruno Henrique na equipe titular. Ele já deve ter condições de jogo no lugar do Ralf. No lugar do Fagner, que está suspenso,
Edilson está confirmado, mas a gente conversou ontem com 2 jogadores lá na sala de entrevistas coletiva, e o Malcom começou falando com a gente sobre justamente ter voltado e ter conquistado essa vaga de titular. O Tite já apostou nele de cara como titular, ele que voltou do Mundial Sub-20, não conseguiu conquistar esse título e ele falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Para mim foi mais um aprendizado para a carreira, né? Apesar de ter perdido na final, mas a gente fez um ótimo campeonato. O ambiente da nossa equipe era muito boa também, um respeitava o outro, quem não estava jogando não tinha picuinha. Então, por passar a respeitar um ao outro, a gente conseguiu chegar na final, mesmo através de prorrogações e pênaltis, né? Então, foi um aprendizado para a carreira, muito bom. Muito grande aprendizado do Malcom, que participou da seleção brasileira Sub-20 e agora vai se ambientando novamente ao Corinthians. O Luciano também participou dessa entrevista coletiva, Michele, e ele falou sobre a estreia do Itaquerão, a inauguração do Itaquerão. Você lembra que o Corinthians perdeu para o Figueirense. Lembro. E esse confronto vai ser reeditado amanhã às 9 da noite lá em Itaquera. Vai dar Corinthians! Aí é com você. Então, aí o Luciano falou que ficou com raiva porque era aniversário dele, Michele, naquela data. E ele quer devolver essa vitória. Vamos ver o que ele disse. Estragaram, que era para ser uma festa linda, no dia do meu aniversário. Acho que sábado tem tudo pra gente matar eles aqui e parar e esquecer essa derrota na estreia. Pois é, ele vai jogar, ele é pé frio, né? Tá empolgadíssimo, Tô com Luciano. medo, hein, Luciano? Ai, meu que Deus. nos próximos dias também vai se apresentar a seleção brasileira que vai disputar o Pan-Americano. Boa. E olha, só dando uma informação, viu, Tiaguinho? O Pato vai retirar aquela ação judicial contra o Corinthians. O advogado dele se reuniu com a diretoria alvinegra ontem e decidiram aí novos problemas, decidiram evitar mais problemas na justiça. Eu já tinha falado que ele tinha que retirar essa ação lá atrás. Até porque ele já recebeu, né, Michele? Já recebeu, então não tem mais como ficar cobrando. E agora ele espera ser negociado. O Corinthians quer negociá-lo até o final desse ano, tá? Inclusive, o presidente do Corinthians concedeu uma entrevista à ESPN dizendo que torce e reza todos os dias para que isso aconteça. Nossa, para que ele recupere pelo menos parte do investimento de 40 milhões de reais que foi feito. Essas imagens são de ontem. O Romarinho esteve lá. Visitou, né? Junto com o Guilherme, o Romarinho que está no Catar, no Al Jaish do Catar, e o Guilherme, que está na Udinese, visitaram e abraçaram os amigos ontem lá no CT Joaquim Grava, Michele. Muito bem, ó, Romarinho deixando saudades. E o Pato, 800 mil Olha reais lá ele por lá, mês. brincando com os colegas, o Ralf, o Gil, o Felipe, que conquistou a vaga de titular, enfim, o pessoal da comissão técnica, muito descontraído o Romarinho, que voltou do Catar, naquele forte calor do deserto do Catar, não é, Michele? Nossa, ainda vai pegar uma gripe, que nem eu, porque tá um frio aqui, ele não tá mais acostumado. Bom, o Santos tenta embalar no campeonato após a vitória sobre o Corinthians no último final de semana. Agora, o Peixe encara o Internacional no Beira-Rio em busca da primeira vitória fora de casa nesse campeonato. E o zagueiro Werley, é isso mesmo, Werley? Isso. Werley falou sobre o rival de domingo e também sobre a postura que o Santos deve entrar em campo. Eu acho o Inter um grande time, time muito bom, tem jogadores diferenciados, jogadores que podem decidir uma partida em um lance, em qualquer momento. Então vai ser um jogo muito difícil lá. Marcar bem, né? Todo mundo se ajudar, como foi contra o Corinthians, cada um na sua função, porque sabemos que se alguém deixar de marcar, de ajudar, sobrecarrega bastante. Isso que o Marcelo tem pedido. E jogar futebol, né? Fazer aquilo que a gente sabe, que nós temos jogadores qualificados que podem decidir a partida também. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, duas equipes que jogam para frente. Até o momento, não vejo todas as equipes que nós jogamos esse ano, nenhuma equipe foi tão superior ao Santos, então acredito que esse jogo não vai ser da mesma maneira. Zagueirão Werley, bom zagueiro, foi contratado ainda quando o Enderson Moreira era técnico. Eu estive essa semana toda acompanhando o treino do Santos e acompanhei que o Santos se motivou demais com a vitória sobre o Corinthians no final de semana.
Não porque era clássico, mas porque saíram da zona de rebaixamento com essa vitória. E o Santos ainda busca uma vitória sequer fora de casa. Isso em 8 rodadas ainda não aconteceu. O Santos que só venceu 2 partidas nesse Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes, Michele, que vai ser a grande estrela do Gazeta Esportiva, porque hoje a gente acaba o Super Esporte, pega o helicóptero, vai a Santos. Boa, né? A gente é fazer uma aqui. Entrevista exclusiva com o técnico e a gente vai mostrar no Gazeta Esportiva essa tarde. A entrevista com o técnico Marcelo Fernandes, que chegou a balançar no cargo. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Essa vitória contra o Corinthians realmente deu uma sobrevida muito grande a ele. Principalmente a ele e também ao Serginho Chulapa, que é o auxiliar que toma conta da equipe. E o Santos vai, claro, com esse jogo contra o Internacional em Porto Alegre, precisando dessa vitória fora de casa para se reafirmar e subir um pouquinho mais na tabela de classificação, Michele. Só para dizer uma coisa, o Conselho Deliberativo do Santos tá uma brigaiada feia lá. Ontem deu um problemão, as contas de 2014 de responsabilidade da gestão do Odílio Rodrigues foram reprovadas e aí os dirigentes estão reclamando do altos salários do superintendente de futebol Dagoberto Santos, que ganha R$80 mil por mês, do diretor de marketing Paulo César Verardi, e eles estão falando que só tinham 7 mil pessoas no clássico com o Corinthians lá na Vila Belmiro, então que o marketing não está fazendo um trabalho bom. E o jogo poderia ter sido no Pacaembu, por exemplo, que é onde a torcida do Santos lota quando é convocada para ajudar a equipe no Pacaembu. E só complementando, Michele, o Odílio pode ser suspenso do quadro de sócios por causa disso, se as contas dele forem reprovadas. 40 milhões de reais de débito. Foram reprovadas aqui, ó. Foram reprovadas. Então o Conselho Fiscal reprovou. E aí, nessa reunião, ontem, olha o que falaram. Falaram que o clube está tecnicamente falido, falaram que as contas estão dilaceradas, falaram numa administração nefasta. E os salários voltaram a ficar atrasados. Antes do jogo contra o Corinthians, já estavam atrasados. Aí no meio de semana, na terça-feira, eu participei de um evento que o presidente Modesto Gomes estava. Inclusive, depois, na quarta-feira, a gente mostrou a palavra dele aqui no Gazeta Esportiva à tarde. Ele confirmou que os salários continuam atrasados. Quer dizer, o Santos pega um empréstimo, paga os jogadores. Aí um mês, beleza. Depois, no outro mês, não consegue pagar o salário de novo. Então fica nessa roda gigante, uma dívida muito grande, Michele. O Erley falou ontem aí na entrevista coletiva que os salários estão atrasados mesmo, mas que ele confia na diretoria. Bom, domingo tem clássico no Allianz Parque. O Rodolfo, nosso diretor, está feliz da vida. Estará lá. Sim. O Verdão, mesmo com o retiro espiritual em Atibaia, os jogadores acabaram tendo que dividir a atenção aí para o clássico. Sabe por quê? Sabe o motivo? Um polêmico companheiro deles deve ir para a Arábia. Veja com Adriano Dom. Depois de quase 5 anos, Valdívia parece estar se despedindo do Palmeiras. O Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos anunciou em seu site o acordo com o jogador chileno. E o elenco já vai se acostumando com a ideia. A gente conta muito com o Val, né? Sempre falei isso, é um grande jogador que se ficar vai nos ajudar, porém a gente não pode, né, ficar se intrometendo em situações extra-campo. Rafael Marques prefere pensar no presente. No domingo tem clássico contra o São Paulo, um adversário que, aliás, traz boas recordações. No Paulistão, talvez a melhor exibição do ano do Palmeiras, justamente contra o São Paulo. 3-0, com o atacante indo às redes. Principalmente nesses jogos, que acho que é uma atmosfera diferente dos outros, né? Tem um gostinho diferente. Mas para voltar o bom desempenho, o artilheiro da temporada do Verdão espera que o esburacado gramado da Arena Palmeirense esteja pelo menos um pouquinho melhor. Não adianta nada a gente ter um excelente estádio, com o ponto principal, que é o campo, para nós jogadores, está daquela maneira. Então a gente espera que possa estar um pouquinho melhor do que foi o último jogo, até porque a nossa equipe tem qualidade, né, para fazer esse toque de bola, e quando acontece do que aconteceu na última semana, o campo não está em boas condições, a equipe perde com isso. Palmeiras está confiante, Esboril, para esse jogo? Está confiante, principalmente para a chegada do novo treinador, né, Michele? Mas esse retiro espiritual, como você disse, em Atibaia, pode até ajudar os jogadores a unir o grupo, enfim. Mas a gente sabe que o Alexandro, que era a principal arma no ataque, pelo menos por enquanto, vai ficar 40 dias fora por causa desse probleminha muscular que ele descobriu na última terça-feira.
E o Valdívia está indo embora, Michele. O Al-Wahda anunciou mesmo Isso. ele, né? Anunciou que ele vai assinar o contrato depois da Copa América. Mas o Palmeiras ainda não confirma. O contrato dele vai até agosto com o Palmeiras. Depois da Copa América, ele tem direito a jogar, acho que 9 jogos ainda com a camisa do Palmeiras. Deviam obrigá-lo a jogar. Olha, não sei. Por um salário de mais de 500 mil reais, deveriam mesmo. Inclusive, ele deveria até devolver um pouco da grana que ele ganhou, né? Porque ele não jogou bola. Dizem aí que os jogos dele valeram algo em torno de 180 mil reais por jogo que ele jogou no Palmeiras, porque ele ficou tanto tempo fora, nos 5 anos de contrato que teve com o Palmeiras, que, enfim, não valeu a pena realmente esse investimento. O Valdívia dá adeus, o Rodolfo fica muito feliz com isso e a gente segue o jogo. Olha, o Valdívia acabou atuando em menos de 50% dos jogos da equipe nessa sua segunda passagem pelo clube. O Palmeiras ofereceu para ele, Michele, 120 mil reais mensais, mais 60 mil por jogo que ele entrar como titular. Ele não quis. Não quis? Não quis. Ah, então vai pra Arábia, né? Vai lá pra terra dos sheiks. Hora de detalhar então, Thiaguinho, os duelos dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Põe na tela, por gentileza. Essa é a hora mais legal. Agora aí, vamos ver. Brasileirão, 9ª rodada. Avaí e Grêmio lá na ressacada. E depois tem Chapecoense e Sport na Arena Condá. E o Corinthians enfrenta o Figueirense, vai dar Corinthians. 9 da noite em Itaquera, né? Atlético Mineiro e Joinville no Mineirão, dá Atlético. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, vai dar Palmeiras. Ponte Preta e Atlético Paranaense no Moisés Lucarelli, no domingão. Ah, tem um horário ali pequenininho, às 4 da tarde, Coritiba e Cruzeiro, no Couto Pereira. E também às 4 horas, Goiás e Fluminense na Serra Dourada. Vasco e Flamengo jogam às 6h30. No domingo, né? E o Internacional pega o Santos também no mesmo horário. Arena Pantanal, Vasco e Flamengo, né, Michele? Arena Pantanal, Vasco. O Vasco, que é lanterna do campeonato, podia, né, jogar em casa, perto da torcida, precisando daquele apoio. O Vasco que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro, Mas né? vão jogar lá por quê? Por causa de dinheiro? Venderam um mando, aquela coisa de ganhar uma graninha extra. Mas grana é sempre bom. Esse estádio tá às moscas lá. Ok, mas grana é sempre bom, mas o Vasco tá na lanterna do campeonato, precisa do apoio da torcida. Será que o Eurico não viu isso? Ele não vai trazer o Ronaldinho Gaúcho? Isso daí já é outra história. Bom, é o seguinte, ô Rodolfo, agora é pra eu chamar o Garrafa? Não, ainda é o São não. Paulo, então né? É o seguinte, vamos falar de São Paulo? Eu só quero agradecer aqui a sua audiência. Vem aqui, Thiaguinho. Muita gente escrevendo pra gente, muita gente falando. Muito legal. Márcio da Moca, o Alan de Mococa, o Gerson Damiani da Vila Olímpia, Adris Tavares. Eu não tenho Periscópio, não sei o que é isso, tá bom? Periscópio é uma nova rede social, Michele. Não dá, não sei. É muito Carlos legal. André do Bem, de Junqueirópolis. Obrigada, gente, pela audiência. Vamos falar do São Paulo? Vamos São Paulo, vamos ser campeão. O que você vai falar do São Paulo? Não, o São Paulo que vai se acertando para esse compromisso do final de semana. O técnico Juan Carlos Osório. Ele gosta que fala Juan Carlos, viu? Para esse Juan Carlos. Juan Carlos. Porque ele sempre chama todo mundo pelo primeiro nome. Inclusive o Paulo Miranda, que foi embora, foi para a Áustria. Chamou o Paulo Miranda de Jonathan, que é o verdadeiro nome do Paulo Miranda. Mas enfim, tudo bem. O clássico contra o Palmeiras, o São Paulo vem também embaladíssimo, precisa dessa vitória. O Rogério Ceni deve ser uma das novidades do técnico Juan Carlos Osório. E o Michel Bastos não vai jogar? Parece que se machucou, hein, ontem no treino, hein? Isso, ainda é dúvida, né? Ainda é dúvida. Garrafa está lá no São Paulo nesse momento, vai trazer as informações pra gente no Gazeta Esportiva sobre o que está acontecendo nessa manhã lá no São Paulo. Boa. E o Luiz Fabiano também é novidade, Michele, porque ele estava suspenso na última partida, não atuou, será a novidade do técnico Juan Carlos e falou sobre a renovação de contrato. Ele acaba o contrato dele, Michele, no final do ano. Dezembro, né? E o pessoal parece que não procurou ele ainda, né, Luiz Fabiano? Se eu fui procurado, não fui procurado por ninguém. Também não me incomoda, acho que também não significa nada, acho que as coisas... elas acontecem, vão acontecer normalmente. Eu deixei bem claro desde o começo do ano que eu gostaria de cumprir o contrato, nunca disse que gostaria de sair no meio do ano. As coisas, quando não estão da maneira que alguém pensa, que alguma das partes pensa, elas não fluem normalmente, mas isso faz parte do futebol. Isso... daqui a alguns meses a gente vai ver o que realmente vai acontecer.
Ele tá parece... bravo. Então. Tá chateado. Tá chateado com a diretoria também, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá empolgado com o Juan Carlos, porque ele tá se sentindo prestigiado. Sim, porque o Juan Carlos Osório gosta de jogar num esquema com um centroavante. Se não for o Luiz Fabiano, é o Alexandre Pato. E ele confia demais no Luiz Fabiano. Inclusive, depois no jogo contra o Avaí, ele disse que se o Luiz Fabiano tivesse em campo, seria 4-1 pro São Paulo. Entendeu? Porque o Luiz Fabiano empurraria umas 2, 3 bolas ali. O Juan Carlos Osório, que aparece agora pra gente, ele gosta demais do Luiz Fabiano. E a diretoria não procurando o Luiz Fabiano, daqui a um pouquinho, ele fica naquele período de 6 meses antes do término do contrato. Ele pode já fechar, não é? Pode assinar o contrato com quem quiser, com quem pagar mais. Acredito, pelas informações que a gente vê lá no São Paulo, que o Luiz Fabiano não deve permanecer. Justamente porque o Carlos Miguel Aidar não anda muito contente com algumas coisas que ele disse, pela ligação que ele tem com a diretoria antiga, o Juvenal Juvencio. E aí o Rodolfo me fala aqui que o Michel Bastos está treinando. Está treinando nesse momento, vai jogar. Lá no CCT da Barra Funda, está treinando, deve ser também uma das importantes peças do técnico Juan Carlos Osório para esse jogo. E o Ganso? O Ganso, ixi. E esse aí? Esse também é outro que também Se ficar só com a mãozinha na cintura, assim, ó, não vai ter lugar no time do professor, hein? Dizem que o Flamengo procurou o Ganso negou, a diretoria do São Paulo também nega, enfim. O Flamengo vai ter Peru e Ganso agora? É verdade. Não, vamos ver o que vai dar, né? Claro. Amanhã, inclusive, Michele, é aniversário do Garrafa, ele vai fazer 70 anos, muito legal, e o Ministério da Saúde adverte, nunca trabalhe no dia do aniversário, pode fazer mal. E nem no dia anterior também? Nem também no dia anterior. Bom, a gente teve um pequeno probleminha, por isso que o Garrafa não entrou com as notícias direto lá de São Paulo, mas vocês vão conferir tudo no Gazeta Esportiva, tá certo? Esboril, valeu pelo Ibope, valeu pela audiência. Rodolfão, Thiaguinho, Zé Luiz, Zé Paz, aliás, Zé Luiz não. Vascaíno, Zé Paz. Vascaíno, metaleiro, valeu. Olha, quero muito agradecer você que está em casa pela audiência. Quero mandar um beijo pra Celina. Celina, você está se recuperando, tô super... Por que vocês não fecham em mim na câmera 3? Mosquitinho, Thiaguinho. Beijo, Celina! Aê! Celina, você vai ficar boa, meu. Fiquei muito feliz hoje com as notícias que o Rodolfo me deu. Logo, logo você tá andando, você vai estar bala e os nossos telespectadores vão estar orando por você. 6 da tarde a gente tem encontro no Gazeta Esportiva e vai soltar a música que eu pedi hoje? Sério? Você pediu música? Eu pedi. Será que vai pôr? Olha! Aê, essa é boa, tá rolando. Eu tô ficando surda. Parabéns pro Garrafa, que amanhã faz 70 anos. Garrafa! Não vai trabalhar amanhã, hein, Garrafa? Pelo amor de Deus. Felicidades, muita saúde pra você. Beijo. Encare as ondas ao lado de Miguel Pupo, um dos maiores surfistas do país no Vida de Atleta. Neste domingo, 7h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade.